Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Giovanni Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Reino e Propósito. Bom, estamos no primeiro vídeo, tá, da série aqui, A Revolta de uma Geração. O primeiro foi só a introdução, então volte lá e assista se você não assistiu ainda. Bom, enquanto eu bebo um pouco de água nessa minha garrafa aqui improvisada, que é a minha garrafa, que é a garrafa bonitinha, verde, eu esqueci lá na igreja, eu vou usar essa garrafa aqui, tá? Que eu tirei a propaganda, que eu não sou obrigado a fazer propaganda para ninguém, que não tô ganhando nada para isso. Enquanto eu bebo essa água, tá pessoal? Hoje é a primeira dica aí do vídeo, beba água, que água é vida. Peço que você curta o vídeo já, tá? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito aqui, ative o sininho das notificações, entre na comunidade no WhatsApp, que ninguém vai ter acesso ao seu número, ninguém vai ficar te enchendo o saco, é só para você receber novos vídeos. E todos os dias, se Deus permitir, me der capacidade, me der disposição, eu vou enviar uma mensagem aí de inspiração para você, tá bom? E uma imagem, uma mensagem de inspiração de 3 minutos, e pouco, tá bom? Bom, enquanto eu bebo a água, também pense em algumas pessoas que você pode compartilhar esse vídeo aí, tá bom? Quase cheguei essa garrafa. Acho que eu vou parar de usar aquelas garrafinhas. Eu vou começar a usar essas garrafonas para beber água, bem mais prático, né? Já pensou, tá pregando lá na igreja lá, pega essa garrafona aqui e vira no gargalo, que coisa linda, né? É um exemplo, né, de saúde, né? É um exemplo de saúde. Maravilha de Deus. Então, pessoal, olha só que legal. O vídeo de hoje, o título é Você Não É Pobre. O versículo chave está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Está escrito o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, então a primeira coisa que eu quero aí já quebrar aí, de certa forma, é aquele entendimento que nós temos, que nós aprendemos durante anos. Vamos lá, que ser pobre é sinal de que Deus ele se agrada de você e ser rico é uma coisa do diabo. E também os exageros. Vamos lá, como funciona isso? Então, durante anos as pessoas entenderam esse versículo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a pessoa pensa: eu sou pobre, então olha, eu vou pro céu porque eu sou pobre, mas isso não tem nada a ver, tá bom? Por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que a salvação é pela graça mediante a fé. Capítulo 2, né? Leu o capítulo 2 de Efésios. Enfim, ele fala sobre isso, a salvação pela graça. Mediante a fé. Não vem de vós para que ninguém se englorie. Ou seja, eu sou bom, eu toco, eu canto, eu prego, eu limpo as cadeiras da igreja, eu ajudo minha mãe, ajudo os pobres. Não interessa, isso é a sua obrigação, tá? Ninguém quer saber o que você está fazendo aí, é a sua obrigação. O que ele está dizendo é o seguinte: a salvação é pela graça, é um favor imerecido de Deus. Você não merece a salvação, ninguém merece. Porque se você fosse bom, Jesus não precisava morrer na cruz por mim e por você. Se eu fosse bom, Jesus não precisava morrer na cruz por mim, porque eu sou bom o suficiente para me salvar, então para que eu preciso de Jesus? Então a nossa salvação, a nossa crença cristã é que em Cristo. E se é em Cristo é por quê? Porque ele morreu por nós na cruz. Então o que acontece? O que é uma pessoa pobre em espírito? Não é uma pessoa pobre financeiramente que não tem dinheiro nem para comprar um remédio, para ir no Bom Prato comprar comida de R$1. A pessoa que é pobre em espírito é uma pessoa que ela sabe no íntimo dela, no interior dela, que ela precisa de Deus. Isso é ser pobre de espírito. É você saber que você precisa de Deus. Tá? Isso não tem a ver com condição financeira, ser rico ou ser pobre, não tem nada a ver com isso. Tá? Se Deus te der condições de conhecer pessoas com maior condição financeira ou pessoas com baixa condição financeira, você vai perceber a mesma coisa. O que você vai perceber? Que, em essência, o ser humano é a mesma coisa. Tá? Todos sentem sono, sentem fome, todos vão no banheiro, todos ficam doentes, todos ficam com raiva, todos têm problemas na família. Se não tem problema na família, tem problema de saúde, tem problema financeiro. O pobre tem problema financeiro, o rico tem problema financeiro. Em essência, o ser humano é a mesma coisa. O que muda só? Que a conta dele talvez é maior que a sua, mas a dívida dele também é maior que a sua. Então, o título desse vídeo é Você Não É Pobre. Tá? E eu vou te explicar o porquê você não é pobre. Então, primeiro aqui, como eu sou cristão, né, creio na Bíblia, eu já estou desmistificando essa questão aí do pobre de espírito. Por quê? Jesus não está falando aqui de pobreza material, financeira. Ele está falando a pessoa que ela sabe que ela precisa de Deus é aquela que ela é feliz. É aquele que é bem-aventurado, é aquele que ele entra no reino de Deus, que ele tem necessidade de Deus. Porque, dar um exemplo fácil aqui, na Bíblia, Davi, ele era rico, ele era rei, ele tinha tudo que ele queria, na hora que ele queria.
Mas, mesmo sendo assim, tem versículos que Davi fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se lembra de mim, tá vendo? Então, Davi ele era rico e ele era pobre em espírito, não pobre financeiramente. Então, beleza, acabou essa parte, vamos para a segunda parte. Agora, a pobreza financeira. Claro que existe pobreza no mundo, nós vamos dizer que não existe pobreza no mundo. Existem pessoas na África lá que não tem nada o que comer. Existem pessoas no Brasil que realmente vivem em situações de extrema vulnerabilidade social. Olha como eu falei bonito, né? Então existe isso sim. Mas o que acontece? Fora esses casos extremos, tá? E fora outros países aí que vivem abaixo da linha da pobreza, que nós sabemos que existe. Não posso falar que não existe, senão você vai falar que estou sendo mentiroso. Aí você vai sair do vídeo e vai voltar a assistir o jornal lá na televisão, que tá mais legal. Mas o que acontece? Fora esses casos que nós sabemos que existem, e às vezes existem pessoas que estão passando por uma situação de familiar de dificuldade e também uma situação de saúde. Muitas vezes uma pessoa que ela tem um problema familiar ou um problema de saúde, ela passa por dificuldade financeira. Eu aprendi isso com uma pessoa que ela comentou isso comigo outro dia, que a pessoa, aquela mulher que do fluxo de sangue, né, que ela tinha um problema ali, ela tinha um problema financeiro, porque ela gastou tudo quando ela tinha. Então, a pessoa que ela tem um problema de saúde, muitas vezes ela pode ser que tenha problemas financeiros também, que ela tem que comprar remédios e etc. E a pessoa que ela tem problemas familiares também, por não ter uma família estável, ela também pode ter problemas financeiros, porque não tem alguém ali para ajudar, não tem alguém da família para ajudá-la ali, porque a Bíblia fala que a religião verdadeira, né, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por que órfão e viúva? Porque órfão não tem pai e viúva não tem marido para cuidar deles. Então é isso que a Bíblia ensina, que é a verdadeira religião. E não se contaminar com as coisas do mundo. Isso é religião, de acordo com a Bíblia, tá? O restante são costumes, etc. Mas o que acontece? Nós entendemos o seguinte, que a gente fala assim, no geral, eu sou pobre mesmo, não sei o que lá, tem que trabalhar, eu sou peão. A gente fala isso no dia a dia, né? Pra se colocar numa posição humilde, eu sou pobre. Mas a verdade é que você não é pobre, tá? Se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você não é. Você tem pelo menos uma internet para você assistir esse vídeo. Ou se você pegou o Wi-Fi emprestado de alguém, né? Talvez você possa dizer, eu sou pobre, peguei o Wi-Fi emprestado. Tudo bem, vou deixar você dizer que você é pobre nesse caso. Ou está usando igual eu, uma internet 4G para postar um vídeo no YouTube, tudo bem, você pode dizer que você é pobre. Brincadeiras à parte, o que acontece? No geral, fora esses casos extremos que eu disse, de pessoas que vivem em condições de dificuldade, só aqui me colocando também aqui com vocês, só para você entender, teve situações na minha vida que eu realmente passei por dificuldade. Na época que teve aí, né, a crise mundial aí da pandemia, também eu pedi, eu fui buscar cesta básica também, em igrejas, em lugares que, até de outras religiões, eu fui buscar cesta básica mesmo, que eu tava precisando, tá? Não tenho vergonha de falar. Teve momentos que eu tava aí também, desempregado, e eu tive que ligar e mandar mensagem para outro, gente, alguém tem uma cesta básica para arrumar, pelo amor de Deus. Então, nós passamos sim por tempos difíceis, tá? Só para você entender melhor isso. Inclusive, na minha comunidade no WhatsApp, eu coloquei um áudio sobre isso, muito bacana, sobre tempos difíceis. Então, quem não tá lá na comunidade no WhatsApp, tá perdendo tempo, tá? Muitos áudios muito bacana. Então, olha só que legal. Então, nós passamos sim por tempos difíceis na nossa vida. Eu e você, eu tenho certeza que você, pessoas da nossa família, o que você conhece, passou por situações realmente que, poxa, se você for contar, vai emocionar qualquer um de nós aqui. Se você colocar aí nos comentários. Mas teve um momento que Deus te abençoou e Deus te deu uma capacidade de conseguir um trabalho que você não é rico, mas você consegue pelo menos pagar todas as suas contas e não te falta nada. Né? Tem pessoas, a gente sabe que está com dificuldade, o que a gente não sabe que a pessoa tem vergonha de falar, mas tem pessoas hoje em dia que, graças a Deus, têm a opção de escolher comer o pão puma ou o pão francês, tem pessoas que não têm nem isso. Realmente existem pessoas passando dificuldade. Mas agora, desconstruindo isso que eu quero dizer para vocês, essa mentalidade de pobreza, é o seguinte, eu falo que você não é pobre, porque nós temos saúde, nós temos uma saúde mental, física, emocional, espiritual, e muitas vezes não temos todos esses aspectos. Porém, mesmo que você não tenha talvez, pessoas que não têm uma mentalidade muito boa, por não ter ainda adquirido, né, um entendimento melhor das coisas, emocional, tem problemas emocionais, espirituais, o físico, tem um problema físico. Tenho certeza que alguma capacidade você tem. Deus não criou ninguém sem capacidades. Deus deu dons e capacidade para todas as pessoas. Independente de onde ela nasceu, independente de onde ela vai morrer, para onde ela vai, onde ela trabalha, independente de quem você é, Deus ele te deu uma capacidade, isso eu tenho certeza. Então o que acontece? Aí tem aquela coisa que famosa falada, né, na
famosa frase de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Ah, porque todos têm a mesma medida de tempo. Ah, claro que é diferente. O cara que pega helicóptero vai chegar muito mais rápido do que o cara que anda de ônibus. Isso realmente é fato. Mas a maioria das pessoas gasta dinheiro com um monte de coisa que não precisa. Gasta dinheiro com um monte de coisa que não vai usar. Gasta dinheiro com bebida, com droga, com um monte de porcaria que não tá fazendo bem nenhum pra sua vida. Aí vem falar que é pobre? Pelo amor de Deus, você não é pobre não. Você, talvez, você não é pobre. Colocaram na sua mente isso, que você é pobre, aí você gosta de continuar sendo pobre. Por quê? Porque eu sendo pobre, eu continuo falando, eu sou pobre, eu continuo no estado de vítima. E quando eu sou vítima, eu sou alguém que é o coitado, e aí eu consigo, né, me justificar porque eu tenho dificuldades. Mas realmente eu nasci numa situação de dificuldade, eu nasci numa situação de pobreza, eu nasci numa situação de vulnerabilidade social, mas Deus me deu o entendimento. Então com esse entendimento eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso conquistar outras coisas na minha vida, sim. Só que se eu ficar gastando o meu tempo, tá, com um monte de coisa que não vai me levar a nada, poxa, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Aí vocês veem as pessoas dizer que não tem dinheiro, que nunca tem isso, não tem aquilo, que passa dificuldade. Aí você vê, de repente, as pessoas fazendo o quê? Todo final de semana tá comendo churrasco, todo final de semana tá tomando cachaça, todo final de semana tá gastando dinheiro com coisa que não deve. E na semana tá comendo fora todo dia. Aí depois fala que não tem dinheiro. Lógico que você tá gastando dinheiro com um monte de porcaria, com um monte de besteira, né? Não pode comer fora. Não posso tomar uma coisinha. Não posso curtir minha vida. Fulano, é seu direito, curtir a vida, vai lá e curte, vai lá que é legal, vai lá pra curtição, vai lá curtir. Não é curtir, não é só fumar, beber, usar droga, tá? É um monte de outras coisas, às vezes, que nos impedem de estar alinhado com o nosso propósito. Às vezes você tá perdendo tempo com alguma coisa que não é que aquilo é pecado, mas aquilo tá te impedindo de estar mais próximo de Deus e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pronto, é pecado para você, porque você está errando o alvo. A palavra pecar vem de errar o alvo. Né, armatiai. Então é o que? Você errar o alvo, você deixar de cumprir o seu objetivo que Deus tem pra você, já tá pecando. Então o que acontece? Aí a pessoa vem falar pra mim que é pobre, ou eu venho falar pra você que eu sou pobre. Pelo amor de Deus, né? Misericórdia, meu. Tem um celular aí, que você tá clicando aí nesse celular, tá rodando pra cima o feed de redes sociais aí, vendo a vida dos outros, aí vem falar que é pobre. Aí tá vendo aí notícia, né, vendo fofoca, contando fofoca dos outros, falando da vida dos outros, falando mal dos outros, e vem falar que é pobre. Pelo amor de Deus, né? Você não é pobre, você tá querendo, você tá usando o seu tempo, usando suas capacidades, os seus talentos, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, de forma incorreta. E aí, a sociedade faz você acreditar que você é pobre. É isso, gente. É isso, essa é a minha revolta, sabe? Com a gente ter esse pensamento de pobreza. Você vê na Bíblia, quando a gente lê, que o pessoal ele sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles. Então ele sai do Egito e fica assim, no Egito lá a gente tinha pepino pra comer. Mano, pepino, cara. Você tá livre, você tá fora daquela escravidão do Egito e você fica falando que quer comer pepino de salada, pelo amor de Deus. Aí no Egito eu tinha pepino. Você apanhava, você tomava chicotada nas costas. No Egito eu tinha pepino. É a mesma coisa que a gente tá passando por uma situação de dificuldade. Beleza, eu também tô, você também tá, todos nós temos dificuldade. Aí fica assim, mas quando eu tava naquele trabalho eu tinha isso. Mas quando, naquele tempo, eu fazia tal coisa, era legal na minha vida. Mas naquele tempo era não sei o quê. Mas antes eu podia fazer isso, aquilo. Meu, esquece esse negócio de, que eu tinha isso, aquilo, porque no Egito eu tinha pepino. Você tá igual aquele povo lá, no Egito eu tinha pepino. No Egito eu tinha pepino. Vai ficar lá com os pepinos do Egito, então, entendeu? Volta lá pro Egito lá, volta lá pro faraó e fala, me dá umas chibatadas nas costas, porque eu gosto de trabalhar. Não tinha nem folga. A Bíblia diz que eles trabalhavam todos os dias. Aí Deus ainda fala, não, trabalharás 6 dias, o 7º descansarás, igual Deus fez quando criou o mundo. Aí Deus fala para eles descansar. Aí eles ainda acham ruim e querem trabalhar. Ou seja, Deus ele quer que nós vivamos uma vida plena, uma vida completa. Mas isso, nós precisamos estar descansados, nós precisamos beber água, a gente precisa dormir bem. Giovanni, não é fácil para quem dorme meia-noite e acorda às 4 da manhã. Realmente, eu sei que não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. Mas eu tenho certeza, tá? Eu tenho fé que Deus ele vai te dar capacidade, ele vai te dar sabedoria para administrar o seu tempo, para administrar a sua vida de uma forma que você consiga ter mais alegria, ter mais disposição, ter mais produtividade de alguma forma. Eu não sei como, porque eu não sou Deus, tá? Eu não sou obrigado a ter resposta para tudo. Esse vídeo aqui é para te incomodar mesmo. Te incomodar, essa é a palavra certa, para que você busque isso. Eu não posso te dar tudo a resposta, não posso te dar um mapa de tudo. Eu posso até ter alguma resposta ou outra para te dar que vai te ajudar, mas todas eu não tenho.
Então, você tem que buscar as suas respostas. Só que como você vai buscar as suas respostas? Você parando com esse negócio, falar que eu sou pobre. Quem é pobre é o diabo. Porque ele é pobre. Porque nem dono da onde ele está agora do inferno ele é. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2. Ele fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Estive morto, mas hoje estou vivo. E eu tenho as chaves. Então, o diabo que é pobre. Você não é pobre, não. Você é rico, tá? Você é rico de saúde, de inteligência, de graça, de pessoas que Deus colocou no seu caminho para te dar alguma orientação. A Bíblia diz que não acontece nada sem Deus ele te avisar. Então Deus ele, de alguma forma ele busca te dar alguma orientação. Você não é pobre. Quem é pobre é o diabo, que está colocando isso na nossa cabeça. Nós realmente somos ricos. Não financeiro. Não é isso. É a nossa capacidade de ter atitudes saudáveis. É isso que é riqueza. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Revolta número 1, tá? Você não é pobre. Vamos para a revolta número 2. Me aguarde no próximo vídeo. E obrigado você que ficou até o final do vídeo, tá? Não estou revoltado com você, tá? Que assistiu o vídeo até o final. Te agradeço. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até mais. Te aguardo no próximo vídeo. Entre na comunidade no WhatsApp e fique comigo por aqui.